Então vamos lá, gente. A pergunta é: qual é... Você entende a diferença, Flávio e depois Negro, a diferença de religião e espiritualidade? Como é que você explicaria essa diferença? Só para a pessoa não achar que a gente está falando de espiritualidade, ela está pensando que a gente está falando de religião. Como é que você explicaria essa diferença na sua cabeça, Flávio? A religião tá mais relacionada a uma relação institucional, não é? Entre alguém e uma instituição religiosa propriamente dita, uma igreja, uma organização religiosa e seu conjunto de práticas. Cada religião, cada denominação, ela tem um entendimento diferente sobre a própria leitura da Bíblia ou sua própria visão do cristianismo, por exemplo. Falando especificamente do cristianismo. Então, cada um tem uma leitura diferente. A própria teologia, você é teólogo, a própria teologia tem diversas linhas teológicas, tem diversas abordagens teológicas, visões diferentes do mesmo livro. Então, essas linhas teológicas, elas se derivam em instituições. Essas instituições estabelecem ali uma relação religiosa entre o seu membro e essa instituição. Já a espiritualidade, ela é algo que transcende a religião. Ela está relacionada aos princípios, esses princípios que são milenários, esses princípios que estão, no caso do cristianismo, na Bíblia, esses princípios que estão aí, que regem o mundo. Você falou aqui alguns desses princípios. Quando você se conecta a esses princípios, quando você se conecta à própria existência de Deus, você está muito mais ligado à espiritualidade do que necessariamente a uma religião. Alguém voltado para a espiritualidade pode estar conectado com uma religião, ou não, em um dado momento, em alguma circunstância da vida dela. E a recíproca também é verdadeira. Negro, você pensa na vida após a morte? Você já parou para pensar sobre essas coisas ou não? Caramba. Cara, eu lembro da primeira vez que eu pensei nisso. Eu era bem pequenininho, assim. E quando eu pensei nisso, eu era bem pequenininho, eu lembro que minha vida meio que desabou. Minha vida desabou, né? Porque aí eu pensei, caramba, vou morrer. Meus pais vão morrer, as pessoas vão morrer, meu Deus, né? Isso quando eu era pequenininho, né? De uma forma um pouco mais inocente, né? Esse assunto foi um assunto que ele ficou adormecido durante muitos anos da minha vida depois, né? Então hoje eu penso, e não tenho um ponto muito forte a defender. A única coisa que eu acho, aliás, a única coisa que eu tenho certeza é que a vida não acaba aqui, né? A vida não acaba aqui, né? Agora, eu acho que eu estou no processo de entender e refletir sobre o que acontece depois, né? No momento eu sei que a vida não acaba aqui. Essa é a minha reflexão até o momento. Deixa eu só complementar isso aqui. Quando você pensa na vida após a morte, seja qual for a conclusão, seja qual for a visão que a pessoa tem, mas quando você tem o simples fato de você pensar de que o tempo médio de vida que a gente tem, vamos botar 70 anos, 80 anos, 90 anos, enfim, que seja, 100 anos, tem gente aí com 100 anos. Se você pensar matematicamente, o que são 80 anos perto do infinito, perto da eternidade, perto de 1 milhão de anos, de 10 milhões de anos, o que será isso? E a gente começa a ter uma outra perspectiva, pelo menos de proporcionalidade, do que representa esse ínfimo tempo que a gente vive aqui. Ou seja, se você acredita que não acaba quando você morre, independentemente de como é a tua fé sobre isso, só de você entender que você tem uma eternidade pela frente, matematicamente, se você fizer a razão 100, vamos botar 100 anos que a gente vive, 100 dividido por infinito, tende a zero, né? Matematicamente, significa que a razão entre a quantidade de tempo que tu vive barra a eternidade tende a zero. Logo, o que nós estamos vivendo aqui tende a zero. A percepção da eternidade de que o que nós temos aqui tende a zero mostra que nós não somos assim tanta coisa assim, e que a gente tem que ter um pouco mais de humildade, não é? Que a gente tem que baixar um pouquinho a nossa bola. Eu acho que isso aí é muito importante. Cara, sobre isso eu tenho uma curiosidade pessoal. Eu convivo com muitos bilionários, né? Então, já que estamos com um na mesa, vou fazer essa pergunta. Se a gente não leva nada daqui para a eternidade,
Porque vários caras bilionários, o dinheiro nunca vai acabar, o cara ainda assim não consegue aproveitar a vida. Tipo assim, o cara faz conta pra tudo, o cara não consegue ser generoso, o cara não gasta o dinheiro em vida. Assim, na sua cabeça tem alguma explicação pra isso? Eu conheço vários, assim. O cara, falta 10 anos pro cara morrer. Dá pra perceber que o cara não vai durar mais de 10 anos, mas o cara ainda, bilionário, tá fazendo continha pra tudo e não é generoso com ninguém, com nada, não tá botando o dinheiro pra virar um legado, por exemplo. É porque às vezes muitas vezes a pessoa não percebeu isso. Né? A verdade é que ninguém quer morrer, ninguém pensa em morrer, ninguém pensa na morte. E se não me engano foi o próprio Salomão que disse que mais vale o luto do que a festa. Uhum. Mais vale o dia do falecimento do que o dia do nascimento. Dia do nascimento. É a continuação É a continuação desse versículo. Né? Mais vale o luto do que a festa, por quê, cara? Porque quando você se dá conta do luto, ou quando você tem a tua consciência sobre a finitude, você tira o efeito do entorpecente da vida, né? Porque a vida entorpece, é bom viver. Uhum. Eu gosto de viver. A alegria da vida, estar junto com amigos, pessoas que a gente gosta, estar junto da família, pessoas que a gente ama, estar realizando projetos que a gente gosta, estar sonhando em realizar coisas que a gente pensa. Isso é muito bom. Eu vi você na tua live falando sobre o prazer do trabalho, não é? Isso é muito bom. Então, só que isso é tão bom que às vezes entorpece. E o que é entorpecer? Como entorpecente, como uma droga. Você fica drogado pela vida, de tão boa que ela é. E aí você se esquece o quê? De você se recobrar a sobriedade, saber que o luto vale mais do que a festa e de que a consciência da finitude nos traz uma consciência mais interessante sobre a vida. E às vezes a pessoa nega, entendeu, Thiago? Ela nega isso, ela não quer pensar sobre isso, ela bate 3 vezes na madeira, ela não quer pensar sobre isso porque isso tira o efeito do entorpecente da vida, que é maravilhosa. A vida é muito boa. E eu penso dessa forma. E obviamente nessas reflexões nossas, eu tenho para mim como dos meus maiores objetivos de vida é aproveitar a vida do lado das pessoas que eu amo. Aproveitar a vida do lado das pessoas que eu amo. As pessoas que eu amo incluem meus amigos, as pessoas com quem eu me relaciono. Aproveitar e desfrutar da vida ao lado dessas pessoas. Por quê? Porque a vida é curta e ela acaba. Uma segunda parte que traz muito sentido, né? Impactar pessoas, né? Impactar pessoas, transmitir uma boa mensagem para as pessoas, para que elas também aproveitem a vida. Deixa eu fazer uma consideração. Eu acho difícil as pessoas encontrarem o que elas não estão procurando. E se as pessoas acreditam que já encontraram o sentido de fazer o que elas já fazem, elas dificilmente estão procurando coisas novas. E muitos dos bilionários que eu conheço, eles são pessoas que acreditam que encontraram sentido nas coisas que eles fazem. Só que a pegadinha é que esse sentido que eles encontraram nunca vai ser alcançado. Porque o sentido está sempre no que eles não têm. Então eles estão numa busca onde para você é ganhar mais dinheiro, para eles é dar o próximo passo, mas o próximo passo nunca acaba. Então, pelo fato de eles estarem realizando o que para eles dá sentido, eles nunca estão procurando o que provavelmente os daria sentido, digamos, numa situação temporal diferente. Assim, o que para eles dá sentido na vida finita, talvez seja diferente do que daria sentido para eles numa vida infinita, né? Na eternidade. Como para eles estão focando aqui, dificilmente vão encontrar outro lado. Né? Então, é difícil. Alguma coisa precisa vir de fora. Porque no momento que eles acreditam que tem sentido, eles não têm reflexão. Quando eles pararem de ver sentido no que está acontecendo, eles talvez comecem a buscar um sentido diferente e aí reflitam sobre isso. Então eu venho percebendo um pouco disso acontecendo com algumas pessoas.